Prepare-se para o futuro, que é o tema da conferência. Vamos lá? E vou ler o texto também que eu vi numa camiseta, e que está aí em algumas camisetas. Jeremias 29, só que eu vou ler de 11 a 13. Jeremias 29, de 11 a 13, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Diga amém. Espírito Santo, peço que nesta hora aplique esta palavra em nossos corações e continue a falar conosco de uma maneira muito especial nesta noite, em nome de Jesus. Eu só quero ser um profeta de Deus na sua vida. Eu quero pedir uma coisa a você antes de pregar, tá bom? Não acompanhe o que eu vou falar no celular. Porque quando eu vou falar e você tenta acompanhar a leitura bíblica no celular, é uma tentação incrível, enorme. Por que, pastor, é tentação? Porque você vai abrir para ler a Bíblia, cai um WhatsApp, cai uma mensagem do amigo, e você para ler, e você perde o culto, e você perde aquilo que Deus tem para você. Então eu quero encorajar você a olhar para os telões, acompanhar nos telões, a deixar agora o celular de lado. Essa é a sua última noite nessa conferência, quem sabe pode ser agora, aquele momento muito especial da vida de Deus. Diga comigo, prepare-se para o futuro. Quero começar fazendo algumas perguntas. Eu tenho o esboço aí, tá? Obrigado. Os slides. Quero começar fazendo algumas perguntas a vocês. A primeira delas é: qual é a sua visão de futuro? Segunda, você tem uma visão vitoriosa para o seu próprio futuro? Terceira, você tem grandes expectativas para o seu futuro? Muitos jovens e adolescentes já não têm uma visão de futuro, já não olham para frente. As pessoas que atingiram seus alvos e realizaram grandes coisas e que marcaram a história da humanidade foram pessoas que tinham uma grande visão de futuro. Se você estudar os 300 homens que mais marcaram a história da humanidade, 80% deles nasceram na pobreza, mas eles tinham uma grande visão de futuro. Eles estudaram, trabalharam duro e fizeram acontecer, e marcaram a história da humanidade. Mas tudo passa pela sua visão de futuro. Então, prepare-se para viver algo novo da parte de Deus. Eu creio no mover sobrenatural que está vindo. Prepare para um novo tempo. Prepare para viver numa nova dimensão de fé, de graça, de amor e de poder. Prepare para um tempo em que você vai ver e viver milagres, sinais e maravilhas da parte do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você ama o Senhor Deus de todo o seu coração, então eu quero encorajá-lo nessa noite. Olhe para frente, porque Ele tem algo grandioso para você. Ele tem algo grandioso para aqueles que o amam. E eu quero dizer a você que Deus vai te surpreender com infinitamente mais. O Senhor Deus estabeleceu um propósito eterno, e você existe nessa geração por causa desse propósito eterno de Deus. E esse texto nos diz que os planos de Deus falam de esperança, falam de um futuro de bênção, falam de uma vida bonita em Deus, de uma vida próspera e bem-sucedida. E além disso, hoje eu quero falar de uma vida cheia do Espírito Santo. E por fim, quero falar da glória da eternidade. Agora olha para mim, todos os jovens aqui. Me fale, eu quero fazer uma pergunta: o que você será daqui a 5 anos? Onde você estará daqui a 5 ou 10 anos? Você sabe? Vou perguntar de novo: onde você estará daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos?
Você sabe, eu quero te dar uma dica. Se eu puder conversar com você pessoalmente, se eu pudesse conversar com você pessoalmente, eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, me fale do seu tempo de oração, sua leitura da Bíblia. Depois eu ia te fazer uma terceira pergunta, ou um terceiro pedido. Me apresente seus 5 amigos. Me apresente seus 5 principais amigos. E me fale dos livros que você está lendo. E eu lhe direi onde você estará daqui a 5 anos. Vou repetir. Você quer que eu te diga onde você vai estar daqui a 5 anos ou 10 anos? Me fale do seu tempo de oração com Deus. Me fale da sua leitura da Bíblia. Me apresente seus 5 melhores amigos ou amigas. E me diga o que você está lendo. E eu lhe direi onde você estará daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Porque é isso que vai determinar. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz que acontecerá no futuro próximo? Vamos tentar responder isso. E o tema é: prepare-se para o futuro. E eu fiz uma pergunta: prepare-se para o futuro, vírgula, mas que futuro? E eu vou falar de 3 etapas do futuro. E eu quero dizer uma coisa: essa palavra é uma palavra bem interessante, porque crendo você ou não, essas 3 coisas que eu vou enumerar rapidamente vão acontecer no futuro próximo. Dá um amém aí pela fé. Em primeiro lugar, prepare-se para o futuro, mas que futuro? Futuro de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Nesses dias, a qualquer momento, o Deus do céu derramará do seu Espírito outra vez, e nós viveremos a plenitude do Espírito Santo. E o projeto de Deus é que esta geração receba primeiramente esse batismo com o Espírito Santo e com poder. Atos 1:5, a Bíblia diz: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora preste atenção nessa, porque você precisa do batismo com o Espírito Santo. Pergunta para mim: pastor Domingos, todos vocês vão lá, pastor Domingos, por que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Presta atenção, porque uma pessoa ou uma igreja sem o poder do Espírito Santo, ela seria como Israel no deserto, sem a nuvem sobre eles de dia e sem a coluna de fogo sobre eles à noite. Imagine Israel no deserto. Imagine Israel no deserto, sem a nuvem de dia para proteger do sol. Agora imagine sem a coluna de fogo para iluminar a noite, iluminar o caminho que ele tinha que andar e o arraial deles. Uma pessoa ou uma igreja sem o poder do Espírito Santo torna-se tão impotente como seria Israel no deserto, sem a nuvem sobre eles durante o dia e sem a coluna de fogo durante a noite. Para ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, é preciso que Jesus Cristo seja nosso único Senhor e eterno Salvador. Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso que Deus tenha todo o nosso ser. Talvez você não está entendendo, vou repetir. Para que você seja cheio do Espírito, nós sejamos cheios do Espírito Santo, é preciso que Deus tenha todo o nosso ser. Se ele não tiver tudo, não vai ser cheio. O Espírito Santo é Deus eterno, poderoso, soberano, glorioso, puro, sábio, forte, veemente, amoroso, maravilhoso, conselheiro, gentil, cavalheiro, amigo, professor, aquele que está conosco todos os dias, em todos os instantes da nossa vida. E a outra coisa, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é para aqueles que renunciam todas as outras coisas. Diga isso comigo: o poder do Espírito Santo é para aqueles que renunciam todas as outras coisas.
Gálatas 2,19, Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Levanta a mão e diga: não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Se isso for realidade, o poder do Espírito Santo é para você. Presta atenção. Quantos de vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Vou perguntar de novo. Quantos de vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Hoje de manhã eu dei uma dica, essa frase estava na minha mensagem. Então escute, você que levantou a mão e disse que quer ser cheio do Espírito Santo, olhe bem para mim. Se você quer mesmo ser cheio do Espírito Santo, então faça um compromisso agora, aqui e agora, de que todos os dias, de hoje em diante, ao acordar pela manhã, você não abrirá o celular antes de abrir a Bíblia para ler, meditar e orar ao Senhor. Porque às vezes você quer ser cheio do Espírito Santo, meu amigo, mas você levanta e já está, parece que tem um vermezinho falando assim: abre o celular, abre o celular, abre o celular. Você já quer ver WhatsApp, já quer ver Instagram, Facebook, YouTube, você quer ir lá no Google, já quer fazer tudo isso. Vivendo assim, quero te dar uma péssima notícia: você não vai ser cheio do Espírito Santo. Vou repetir. Quantos de vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Então eu vou dizer de novo a frase. Seria bom você fazer um banner e colocar diante de você: se você quer ser cheio do Espírito Santo, então faça o compromisso de todos os dias, ao acordar pela manhã, não abrir o celular antes de abrir a Bíblia para ler, meditar e orar ao Senhor. Quantos vão fazer esse compromisso aqui hoje? Quantos vão fazer? Levanta a mão. Antes de abrir, ao acordar de manhã, veja bem, ao acordar de manhã, antes de abrir o celular, abrir a Bíblia para ler, não é para ler um versículo aleatório, falar: li meu versículo, agora posso abrir, e fica lá até, não, lê a Bíblia, meditar e orar, porque esses serão os avivalistas. Quantos querem esse compromisso? Olha, levanta a mão, eu quero olhar para você. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, e isso é um voto. Antes de ler, antes de abrir o celular pela manhã, abra a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia e ore. Então você vai ser cheio do Espírito Santo. Então ninguém vai te segurar. Amém? Prepare-se para viver a infalível promessa de uma vida cheia do Espírito Santo, porque essa promessa é para você hoje, agora mesmo. Pedro, pregando no dia de Pentecostes, em Atos 2, 38 e 39, ele diz: vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Diga: a promessa é para mim. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos concede poder para sermos testemunhas corajosas, eficientes, eficazes, poderosas nos mais diferentes lugares do mundo. Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Marília, no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Eu quero ver os jovens dessa conferência saindo para fazer a diferença, para compartilhar Jesus, porque gente cheia do Espírito Santo vai glorificar Jesus Cristo aonde for. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai glorificar Jesus. Interessante que nas conversas paralelas aí, os jovens falam de tudo, menos de Jesus, mas essa galera vai sair daqui para falar de Jesus. Quanto mais se falar de Jesus, mais o Espírito Santo vai te encher. Então prepare-se para o poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, e porque Deus prometeu fazer isso nesses dias, na igreja do Senhor, em todas as nações. Atos 2, 17 a 21, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei no meu Espírito, e eles profetizarão. A minha oração é que o Senhor levante uma geração de profetas e profetisas, no poder do Espírito Santo, que vão proclamar o Evangelho
testemunho do reino de Deus com poder, coragem e ousadia aonde você estiver. E sendo cheio do Espírito Santo, prepare-se para receber as grandes visões do Senhor, porque o texto diz: os jovens terão visões. Deus vai abrir os seus olhos. E a minha oração hoje à noite aqui, da mesma forma que o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele viu os anjos que estavam entre o exército da Síria e a casa de Eliseu, Deus vai abrir os seus olhos para o mundo espiritual, para que você saiba que Deus é real, para que você não fale de um evangelho subjetivo, mas você possa falar daquilo que os seus olhos viram da parte de Deus. Deus vai abrir os seus olhos nos próximos dias. Aleluia. Diga aleluia. E Ele vai te dar coragem para profetizar, vai te dar sabedoria, poder, graça. O favor do Senhor estará sobre você. Prepare-se, porque por meio desse derramamento do Espírito Santo haverá o maior avivamento da história da igreja. Diga aleluia. A igreja de Jesus nos próximos dias viverá o maior avivamento de todos os tempos. Então nós cumpriremos a tarefa da evangelização dos povos, fazendo discípulo em todas as nações. Prepare-se, porque na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós viveremos um novo tempo, uma nova estação da manifestação do céu na terra e de milagres extraordinários. Eu não estou pregando as minhas dúvidas para você, eu estou pregando as minhas convicções. Eu sei o que vai acontecer. Quem crê viverá, quem não crê assistirá. Você é dos que crê ou dos que não crê? Você quer assistir ou quer viver? Diga: eu quero viver. Diga aleluia. Glória a Jesus. Prepare-se. Sabe por que você precisa do poder do Espírito Santo? Porque o poder do Espírito Santo vai te capacitar para a maior colheita de vidas para Jesus de todos os tempos. Pode se preparar, sabe por quê? No poder do Espírito Santo, você vai cuidar de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. No dia de Pentecostes, quando Deus, o Pai, enviou através de Jesus o Espírito Santo veio, e Atos 2, de 1 a 4, e aquelas línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um dos 120. Aquela manifestação foi sobre 120 judeus, discípulos de Jesus. Olha para mim. Mas naquele mesmo instante, nas próximas horas, os 120 começaram a cuidar de 3.000, depois 5.000, e depois milhares e milhares de pessoas. É o mesmo que vai acontecer agora, com mais intensidade ainda. Deus vai encher você do Espírito Santo, para que você possa cuidar, ou repetir, de milhares de pessoas. Quando você recebe essa palavra, diga aleluia. Tome a decisão de ser guiado, dirigido diariamente pelo amado Espírito Santo, e continuar andando no nível do Espírito Santo. Não andar no nível apenas da natureza humana, mas no nível do Espírito. Diga comigo: andar no nível do Espírito. Diga aleluia. Gálatas 5:16 diz: deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Gálatas 5:25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Diga amém. Presta atenção, levanta a mão e diga assim: a vontade de Deus, bem bonita, a vontade de Deus, o nosso Pai Celeste. Diga: que eu seja tão cheio que venha transbordar de alegria e do Espírito Santo. Diga: que eu seja envolvido, diga bonito, envolvido, revestido, cheio, governado, guiado, possuído, ungido e movido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia.
é que você seja envolvido, revestido, cheio, governado, guiado, possuído, ungido e movido pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você. Deus tem muito mais para você do que você recebeu até aqui. Amém? Eu gostaria que essa mensagem fosse sempre coisa boa, mas agora eu vou falar. Lembra que eu estou respondendo uma pergunta, prepare-se para o futuro, mas que futuro? Primeiro, o futuro de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Levanta a mão e diga assim: o meu futuro é de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Diga: pela fé, eu estou sendo cheio de toda plenitude de Deus. Paulo orou em Efésios, Davi falou de Efésios hoje muito bem, uma palavra muito especial hoje de manhã, e eu gosto muito de Efésios. Em Efésios 3, Paulo ora assim: eu oro para que vocês sejam tomados, cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, eu preciso falar algo que não vai ser muito legal, mas depois vai ser, o terceiro ponto vai ser legal. Lembre-se, prepare-se para o futuro. Que futuro? Primeiro, futuro de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Diga: futuro de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Porque vai vir algumas coisas feias no futuro, e vocês todos, a maioria de vocês vão passar por isso que eu vou falar agora. Segunda coisa que é enumerar: prepare-se para enfrentar tempos difíceis. E só gente na plenitude do Espírito Santo vai poder atravessar tempos difíceis, sem sucumbir na fé. Prepare-se para enfrentar tempos difíceis. Desde o início da história da igreja, a igreja enfrentou tempos difíceis, mas a igreja venceu. Amém? São passados mais de 2000 anos, a igreja está vencendo. Amém? Em todos os lugares da terra, a igreja está vencendo. 2 Timóteo 3:1, Paulo diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Então eu estou falando de algo que está na Bíblia, eu não vou falar nada, nenhuma vírgula não está na Bíblia. Presta atenção, porque eu vou enumerar isso. O propósito do diabo é nos manter fracos, desarmados, para o tempo de batalhas espirituais, conflitos, e para os tempos difíceis. O diabo quer enfraquecer você, mas a plenitude do Espírito Santo fortalece você para atravessar os dias difíceis. Dá um amém aí. O propósito do diabo é te manter fraco. Ele usou a pandemia para enfraquecer muita gente, e atingiu o objetivo em parte de muitos cristãos ao redor do mundo. Mas se você está aqui, isso diz muito a teu respeito. Ele não conseguiu te derrubar. Diga amém. Diga aleluia. Então prepare-se para viver e enfrentar tempos difíceis. Como eu disse, eu queria pregar só o que é bom, mas um profeta não prega só o que é bom, mas o que Deus diz e o que está escrito na palavra. Se eu pregar só o que é bom, eu serei falso profeta. Mas se eu disser o que eu vou dizer agora, eu estou sendo um profeta de Deus na sua vida hoje, porque eu estou falando da promessa da plenitude do Espírito Santo, que vai se cumprir sobre essa geração nesses dias. Isso é real, como o sol que brilhou hoje vai brilhar amanhã. Mas eu quero falar também de algo tão real, que vai acontecer também em dias difíceis. Eu não quero desanimar você, mas você vai enfrentar alguns dias difíceis. Eu não sei de quanto tempo, quantos anos, mas vai ter por à frente. É o que a Bíblia diz. E você, nesses tempos difíceis, você vai precisar fazer escolhas. A vida é feita de escolhas, de decisões, e as nossas escolhas determinarão o nosso destino. Levanta a mão e diga assim: as minhas escolhas determinarão o meu destino. Nesses dias difíceis que vamos enfrentar, nós vamos precisar fazer escolhas corretas, e uma delas é servir somente a Jesus Cristo, ou ser influenciado por esse mundo. Eu tenho um livro, eu acho que o autor dele, eu acho que é George Barna. George Barna é o diretor de um instituto de pesquisa norte-americano, muito confiável. Ele é um homem de Deus, muito íntegro, muito sério com Deus, muito firme em Jesus. O instituto dele é muito confiável, e ele escreveu um livro chamado A Rã na Chaleira. E a minha preocupação com vocês, jovens,
Exatamente essa situação da rã chaleira. A rã chaleira é um nome de um livro muito sério sobre isso, sobre algumas coisas. Quando o diabo vai criando situações em volta, e os crentes vão dizendo, é normal. Mas vamos explicar isso. A rã chaleira, porque se pegar uma rã e jogar numa panela com água fervendo, ela pula fora, que ela não vai aguentar. Mas se colocar com água fria e fogo baixo, e colocar lá, os pesquisadores dizem o seguinte, que a água vai ficando morna, vai ficando quente, ela não vai percebendo, daqui a um pouco ferve e ela morre. Sabe, o diabo está fazendo isso com essa geração. Tantas coisas que lá atrás era considerada pecado, e agora não é mais pecado. Olha para mim, cuidado com essa coisa da rã chaleira. Muita coisa a nível de tecnologia que vão vir aí, e você vai achar que é normal. Muita coisa que você vai dizer, todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. Você é chamado para andar na contramão da história. Na contramão da história desse mundo sem Deus. Diga amém. Então você vai ter que decidir, ser um influenciador ou ser influenciado pelo mundo. Você precisa decidir, conformar-se com esse sistema mundano sem Deus, ou transformar o mundo ao seu redor. Nós não podemos transformar o mundo todo, mas nós podemos transformar o mundo ao nosso redor. Romanos 12, 1 e 2, diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Lê comigo, verso 2, não se amoldem, todos, 1, 2, 3, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para o seu vizinho, faça a escolha certa. Diga, seja amigo de Deus. Faça a escolha certa, seja amigo de Deus e não seja amigo desse sistema mundano sem Deus. Tiago 4,4 diz para a gente assim, essas duas primeiras palavras não é para você, tá bom? Mas Tiago escreveu, tem que ler como está escrito. Ele diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então faça a sua escolha. A quem você vai agradar? A Deus? Ou este sistema sem Deus? Diga assim, eu escolho ser amigo de Deus. Levanta a mão e diga, eu escolho ser amigo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. João 1 João 1, 15 a 17, João escreve, não ama este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens, e isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Escolha ser amigo de Deus. E eu vou te falar uma coisa, como amigo de Deus você vai trombar com o diabo algumas vezes. A boa notícia é que ele já está vencido em nome de Jesus. Prepare-se. Sabe por quê? Porque ao decidir viver uma vida totalmente consagrada a Jesus, você será confrontado na escola pelos professores marxistas. Muita gente marxista cultural, que quer doutrinar uma geração, fazer o que eles querem, mas eles não fazem isso com os próprios filhos. Os filhos deles, eles querem que estudem, e se formem, e sejam influenciadores, mas eles querem que os filhos dos outros sejam pessoas que se tornem apenas pessoas que saem por aí fazendo algumas coisas erradas. Um dia, alguns anos atrás, eu fui no Iraque. Eu fui ao Iraque no meio da guerra. E eu fiquei vários dias no Oriente Médio, 25 dias ao todo.
E lá no norte do Iraque, conversando com um comerciante, eu comecei a conversar com ele. Eu fui lá para comer um churrasquinho grego. Lá tem aquela região, pelo menos naquela região, vai uma coisa de churrasquinho grego, sabe aquele negócio de carne, um monte de coisa. E você tira o cara, a faca, vai lapidando assim, coloca no pão. E eu fui para comer um churrasquinho grego e tomar um café. E eu fiquei conversando com ele. Eu fiz amizade com aquele rapaz um pouco. Fiquei conversando com um senhor. E ele começou a falar para mim. Sabe o que ele disse? Ele começou a falar dos homens bombas no Islã. Ele disse assim: os doutrinadores querem que os nossos filhos se enchem de bomba e explodam, mas os filhos deles vão estudar em Nova York, em Londres, na Suécia, na Suíça, na França, e os filhos deles vão se formar, e eles querem que os nossos filhos morram. E ele disse assim, eu estava falando com um homem islâmico, e ele disse: meus filhos não vão entrar nessa. Os professores marxistas são a mesma coisa. E eles querem te influenciar para você ser apenas um ativista, mas Deus quer que você seja a cabeça e não cauda de ninguém. Amém? Prepare-se. Você vai ser confrontado na escola, na faculdade, no trabalho, por causa da sua fé em Jesus. Mas honre a Jesus e Ele te honrará. Diga aleluia. Prepare-se, porque nos próximos anos haverá mais intolerância religiosa por causa do seu amor a Jesus. Permaneça firme, persevere, avance, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Prepare-se, sabe por quê? Vou dizer uma coisa mais forte. Vai chegar um tempo que a sua geração, isso já acontece em muitos lugares do mundo, mas vai chegar um tempo que vocês serão odiados de muitos por causa da sua fé em Jesus. Eu estou sendo profeta de Deus na sua vida hoje, acredite você ou não. Mateus 10, 22, Jesus falou bem mais forte do que eu estou dizendo. Ele diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não vai ser sempre um amadinho, porque quando você ama Jesus, o diabo vai te odiar, mas a tua vitória é garantida em nome de Jesus. Hoje, para cada 8 cristãos no mundo, 1 está sendo perseguido. É o que diz a missão Portas Abertas. Agora eu vou dizer uma coisa mais séria ainda. Prepare-se para, no fim dos tempos mesmo, enfrentar a fúria do diabo e dos seus demônios. Apocalipse vai falar sobre isso de várias formas. Um dos deles é o texto de Apocalipse 2:10. Ele diz que o diabo vai promover uma provação e perseguição, mas o texto conclui dizendo: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Prepare-se, porque dentro de algum tempo, poucos anos, talvez você terá que escolher entre permanecer firme na sua fé em Jesus Cristo ou aceitar a marca da besta. Sério isso, né? É sério isso. Mas Apocalipse 13, de 16 e 17 diz: também já obrigou todos, pequenos e grandes, isso significa crianças e adultos, ou pessoas simples e pessoas consideradas importantes. Também obrigou a todos, está falando da besta, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. E se você acha que eu estou falando de um tempo difícil, olha para frente, projeção de um vídeo aí de 30 segundos. Eu quero pegar só uma parte, depois você pode assistir o link. Isso já saiu até em reportagem no Brasil. Recentemente saiu uma reportagem da TV Band falando sobre isso. Um pouquinho de projeção, por favor, se for possível. A cada momento surge uma novidade no mercado para transferência de dinheiro, pagamentos e compras. Em teste desde o final dos anos 1990, o implante de chip em humanos já é usado em várias partes do mundo. No ano passado, uma pesquisa feita com 4.000 pessoas no Reino Unido e na União Europeia mostrou que 51% da população aceitaria implantar o chip no corpo. Uma vez que você faça uma implantação de um chip, que é um chip pequeno, tem o tamanho aí de um grão de arroz, vamos falar assim, você pode chegar em qualquer estabelecimento, encostar a sua mão e fazer o pagamento. Então você não precisa ser com dinheiro, cartão de crédito, celular ou qualquer coisa do tipo. Aí depois você pode pegar o link, é uma matéria da Band de poucos dias atrás, da TV Band. Presta atenção nisso. E aí entrevistou várias pessoas na rua de São Paulo. Alguns, um ou dois falaram que não
estavam tendo um pouco de resistência, os outros falaram, não tem nenhum problema. Lembra que eu falei da rã na chaleira? Porque a propaganda é boa, parece que é seguro. Porque agora, em vez de você carregar dinheiro, carregar cartão de crédito, você carrega um chip, e ali tem todos os seus dados, dados da sua saúde, sua conta bancária, tem tudo sobre você, e você simplesmente vai chegar numa maquininha qualquer, começa, em vez de passar o cartão, você encosta a sua mão. Porém, Apocalipse já falou sobre isso há 2000 anos atrás, e chama isso de a marca da besta. Eu fico pensando, eu fico olhando, escreve o que eu estou falando, você vai chegar o dia que vai ter que fazer essa escolha. Talvez seja nos meus dias, se não for, vai ser nos seus dias. E aí só quem é muito cheio do Espírito Santo, muito cheio da palavra, muito firme em Jesus, vai dizer não. Faça a sua escolha. Prepare-se. Sabe por quê? Como igreja, como gente cheia do Espírito Santo, sabe por quê que Deus vai dar o Espírito Santo? Encher você do Espírito Santo, porque virá também a grande tribulação. No final de tudo isso, vai vir a grande tribulação. Prepare-se para enfrentar a grande tribulação e não negar Jesus no meio das provas. Mateus 24, 21, vou ler apenas esse versículo. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Há pouco mais de 100 anos atrás, vários pastores nos Estados Unidos da América começaram a pregar e a ensinar uma escatologia escapista, dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação. E aí vieram a série de filmes deixados para trás com a mesma linha pré-milenista. Eu respeito esses irmãos, mas eu quero dizer, essa não é a verdade da Bíblia, esse não é o ensino de Jesus. A verdade é que a igreja de Jesus vai passar pela grande tribulação. Quanto tempo vai durar, eu não sei, mas só gente cheia do Espírito Santo, firmado na palavra, vai atravessar e vencer aqueles dias. No meu livro, que vou estar lançando essa semana, eu enumero 21 sinais que antecedem a volta de Jesus. Dos 21 sinais que antecedem a volta de Jesus, 18 já se cumpriram, faltam só 3. Quer saber quais são os 3 que estão faltando? Quantos querem saber? Leia o livro. Só tem que olhar lá. Só falta 3. E esses 21 sinais estão em Mateus 24. Eu pego Mateus 24, Lucas 21 e enumero 21 sinais. Está lá no livro. Sobre a volta de Jesus. 18 já se cumpriram. Falta só 3. Significa que a volta de Jesus está perto. A boa notícia é que no meio desses dias de grande tribulação, Jesus está no controle de todas as coisas, e Ele vai sustentar você, vai guiar você, vai guardar você, vai proteger você, e vai levar você para a sua glória no último dia. Terceiro lugar, prepare-se para o futuro. Qual futuro? Eu vou para o último ponto agora. Prepare-se para a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Falei que ia encerrar bem, não ia? Então vamos, lê comigo, vamos lá? Prepare-se para a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Querido, Jesus Cristo voltará em breve. Apocalipse 2, versículo 7, o próprio Jesus falando, ele disse, vejam, venho em breve. Diga, ele vem em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Versículo 12, Apocalipse 22, 12, eis que venho em breve. Diga isso comigo, vamos lá? E a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, de acordo com o seu trabalho. O dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Quando Jesus disse que vem em breve, talvez você pegue e fale assim, por que não voltou ainda? Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Ele não voltou ainda, sabe por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que você, no poder do Espírito Santo, continue a fazer discípulos, para apressar a volta de Jesus. Diga amém. O dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe,
Mateus 24, 36, Jesus está falando, ele diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Diga amém. Diga, ninguém sabe. Qualquer um que quiser marcar a data da volta de Jesus vai errar, e é heresia fazer isso. Não tente fazer isso, e não acredite em ninguém que esteja por aí marcando, porque o dia da volta de Jesus ninguém sabe. Diga aleluia. Jesus subiu ao céu, veja bem isso, Jesus subiu ao céu de forma visível, a partir de Betânia, diante dos olhos de 120 discípulos. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles dois homens, dois anjos, vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Diga, ele voltará como ele subiu. Presta atenção nisso. A subida de Jesus foi visível. Diga, visível. Diga de novo, visível. Visível. O arrebatamento de Elias foi visível. 51 homens viram Elias ser arrebatado ao céu. A subida de Jesus ao céu foi visível. 120 discípulos assistiram Jesus sendo elevado, vencendo a força da gravidade, e subiu ao céu. E a volta de Jesus será visível. Só que não vai ser 120 pessoas que vão ver. Todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, verão o Filho de Deus descendo sobre as nuvens do céu. Diga amém. Diga, a vinda de Jesus será visível. Estou falando do seu futuro. Amém? Mateus 24, 30. Depois da tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Diga aleluia. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele vem com as nuvens, todos os olhos verão. Diga amém. Em breve, muito em breve, os céus vão se rasgar de norte a sul, de leste a oeste, e todas as pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas vão olhar para o céu e vão ver o glorioso Filho de Deus, Jesus Cristo, descendo com poder e grande glória. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus o Pai. Diga aleluia. Deixa eu enumerar algumas coisas que vai acontecer naquele dia. No dia da segunda vinda acontecerá algumas coisas. Primeiro, haverá a ressurreição dos mortos. Diga, a ressurreição dos mortos. Se seu avô, seu pai ou sua mãe, um parente morrer, ele vai ressuscitar naquele dia. Diga aleluia. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos, diga comigo, todos que estão nos túmulos ouvirão a voz de Jesus e sairão. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição, para serem condenados. Diga amém. Nenhum morto ficará no túmulo. O Deus Criador dará uma palavra de ordem, e a morte e a sepultura devolverá os seus mortos. Diga aleluia. Eu estou olhando aqui, eu estou correndo. A segunda coisa que vai haver, diga assim comigo. A primeira, diga comigo, a ressurreição dos mortos. Diga, todos os mortos. Abre sua boca e diga, todos os mortos. Fala, os que fizeram bem para a ressurreição da vida com Jesus. Os que praticaram mal para a condenação.
Foi o que acabamos de ler em João 5, 28 e 29. Agora, a segunda coisa que vai acontecer na volta de Jesus, diga comigo, a transformação dos vivos. Fala como quem criou. Nós estamos aqui adorando um Deus vivo. Diga, a transformação dos vivos. Você tem dificuldade de olhar para o seu corpo e gostaria de ser fitness, aquele jeito assim, e está assim olhando e fala, por que eu não sou assim? Por que eu não apareço com fulano de tal? Fala para ele assim, olha para ele assim, você vai ser transformado. Logo, logo. Fala para o seu vizinho, logo, logo você vai ficar mais bonitão ainda. Diga aleluia. Não aproveita para dar aquela chavecada na menina não, rapaz. Eu quero para você falar sério aí. Presta atenção. Olha para mim. Diga, a ressurreição dos vivos. Diga assim, não abrir e fechar de olhos. Olha para o seu vizinho, se o olhinho dele for de japonês, ele vai primeiro que você. Agora, presta atenção. Vamos aqui. Se o olho for grande, vai demorar um pouquinho mais, que até piscar o outro já foi. Agora, olha para mim aqui. 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo vai dizer. Diga comigo, a transformação dos vivos. Esse corpo vai ser transformado. Porque com esse corpo físico ninguém entra no céu. Quando Elias foi arrebatado, sua capa caiu, tudo caiu, e o corpo foi transformado. Amém? Isso vai acontecer com você e comigo. Diga amém. Diga a transformação dos vivos. Diga, eu faço parte dessa geração. Levanta essa mão e diga assim, eu creio que eu faço parte. Deixa eu levantar minha mão de novo. Diga, eu creio que eu faço parte da única geração da história da humanidade que não terá um funeral. Diga, eu creio, eu não vou morrer. Vou ser transformado e arrebatado ao céu por Jesus Cristo. Dá um aplauso a Ele, aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 15, olha, presta atenção nesse texto. 1 Coríntios 15, eu tenho 10 minutos ali, misericórdia. Vamos lá. 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Olha o que Paulo disse, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Diga, transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, eternamente. E nós, diga nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando esse corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Dá um glória a Jesus. Meu Deus, esse é o seu futuro. Estou profetizando o seu futuro pela palavra de Deus. Você pode fazer parte da igreja arrebatada. A maior luta da história da humanidade foi contra a morte. Até hoje ninguém conseguiu vencer, a não ser Enoque e Elias. Até Jesus, quando veio aqui, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Mas você pode fazer parte da única geração da igreja que será arrebatada. Olha para mim, e o arrebatamento será visível. Vou repetir, o arrebatamento será visível. A galera que hoje zomba de você lá na escola, onde você está, que chama você de quadrado, de ET, essa galera vai assistir ao vivo e a cores o seu arrebatamento. Diga amém. Assim como o arrebatamento de Elias foi visível, a subida de Jesus foi visível, o arrebatamento da igreja será visível. Diga amém, meu irmão. Então pregue o evangelho para que eles também possam subir com você. Diga comigo a terceira coisa. Diga o arrebatamento dos salvos, da igreja de Jesus,
salvo de dentro da igreja, porque tem muita gente na igreja que não é salvo. Tem muita gente na igreja que está aqui só esquentando cadeira, que não tem vida com Deus, que está tendo uma vida dupla personalidade. É uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. E lá na sua igreja é uma coisa, diante da sua igreja, lá fora, sua vida é outra. Você vai ficar para trás e não tem mais jeito, a não ser que você se arrependa e mude de vida agora. Leve Deus a sério agora. Para de brincar com a sua salvação. Amém ou não? Agora 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 a 17. Olha para frente. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos que já morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Eles vão ressuscitar primeiro. Mas é instantâneo, diga instantâneo. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo, com toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois com eles, diga comigo, nós, vamos lá, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Diga, eu serei arrebatado. Diga, eu serei arrebatado entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, eternamente com Jesus. Esse é o seu futuro. Por isso, quando a gente fala prepare-se para o futuro, eu quero olhar muito além de uma profissão, de um casamento. Eu quero olhar muito para além dessa vida. Eu quero olhar para o arrebatamento da igreja. Diga aleluia. Porque se você não se preparar para isso, você não vai ser um bom profissional. O que vai te fazer um bom profissional é ter os olhos lá no dia do arrebatamento. Amém ou não? Senão você vai levar a vida de qualquer jeito, ser apenas um religioso. E isso o mundo está cheio. Você não salga e não ilumina nada, não transforma nada. Mas gente cheia do Espírito Santo, que espera a volta de Jesus, transforma o meio ambiente onde você estiver. Diga aleluia. Sim, o meio ambiente também, diga aleluia. Só mais duas coisas, bem rápido, nos meus 5 minutinhos ali. Agora, próximo ato que vai acontecer, naquele mesmo dia da volta de Jesus, é o juízo das nações. Digo, o juízo das nações. O texto que nós lemos em Mateus 24:30, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, descendo sobre as nuvens com poder em grande glória, continua assim, verso 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, aí vai ser um espetáculo. Muita gente que no espetáculo para a primeira vinda, ele veio e nasceu numa manjedoura, mas na segunda vinda de Jesus vai ser um espetáculo que o mundo todo vai ver. Acompanhado de todos os anjos, ele se sentará no trono glorioso. Presta atenção nessa. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Pergunte ao seu vizinho assim: de que lado você vai estar? Olha para mim, olha para a pessoa e diga assim: você vai estar lá, e eu também. A questão é: de que lado você estará, direita ou esquerda? Presta atenção. A esquerda, até naquele dia, a coisa fica feia para eles. Muito feia, eternamente feia. Eu quero pular um pouquinho, foi brincadeira aqui, mas se você é de esquerda, já presta atenção onde vai parar. Presta atenção. Eu vou pular um pouquinho o texto, que eu vou deixar o lado bom por último, para a gente encerrar para cima, tá certo? Combinado? Fechado? Vamos olhar o que vai acontecer agora. Diga comigo, o outro ato, diga assim: a condenação dos ímpios. Diga a condenação dos ímpios. Vai comigo, projeção, Mateus 25, 41 a 46, rapidinho. Em seguida o rei Jesus se voltará para os que estiverem à sua esquerda, e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra dura. Nós estamos falando do futuro. Que futuro? Céu ou inferno, Nova Jerusalém ou lago de fogo. Isso é o futuro.
Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Fora malditos, tive fome, vocês não deram de comer. Não tem nada a ver com esquerda e direita que nós estamos falando aqui. Isso aí foi brincadeira. Tem a ver com relacionamento com Jesus. Tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Era estrangeiro, vocês não me convidaram para a sua casa. Estava nu, não me vestiram. Doente, na prisão, não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando foi que te vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que você recusaram ajudar, e esses irão para o castigo eterno. Sabe onde é o castigo eterno? Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Estou falando de futuro. E aí é o futuro eterno. E para a gente encerrar, a entrada, diga comigo, a entrada dos salvos no reino de Jesus. Você está aqui por causa dessa esperança. Diga comigo, a entrada dos salvos no reino eterno de Jesus Cristo. Então dirá o rei, vamos voltar, eu quis deixar por último, porque eu quis colocar o lado bom por último, por fim. Mateus 25, 34 ao 40, presta atenção. Então dirá o rei Jesus aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, você me deram de comer, tive sede, você me deram de beber, era estrangeiro, vocês me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e vocês cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. E os justos responderão: Senhor, quando foi que tivemos faminto, te demos de comer, ou sedento, demos de beber, ou como estrangeiro, convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que te vimos doente ou na prisão, te visitamos? E o rei Jesus lhe dirá: eu lhe digo a verdade, quando vocês fizeram desses meus menores irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E os justos irão para a vida eterna. Diga aleluia. Esse é o seu futuro, esse é o nosso futuro. Porque prepare-se para o futuro. Não apenas se preparar para ser um bom estudante, um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe. É muito além. Ser sábio é se preparar para a eternidade. Pergunte ao seu vizinho assim: você é inteligente ou é sábio? Sabe qual é a diferença? O inteligente se prepara, aprenda para essa vida. O sábio se prepara para a eternidade. Vale a pena seguir a Jesus Cristo, porque com Ele o seu futuro será abençoado na terra, vitorioso e glorioso por toda a eternidade. Em breve, muito em breve, nós vamos olhar para trás e nós vamos, pessoal do nosso louvor, vem aqui. Em breve, muito em breve, nós vamos olhar para trás e eu quero, junto com você, dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena renunciar ao pecado, valeu a pena ter um estilo de vida santo, valeu a pena viver para Jesus, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ir à igreja, valeu a pena estar lá naquela conferência, valeu a pena, valeu. Logo, logo nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena servir a Jesus Cristo de Nazaré. Então, fique em pé. Eu quero que você coloque sua vida na mão de Jesus hoje. O fato de você estar na igreja não significa que você está em Jesus. Então leve a sua vida muito a sério. Nós não queremos que você esteja apenas na igreja. Nós queremos que você esteja em Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da palavra.